Olá, pessoal! Hoje é imperdível, como eu já anunciei para vocês, o ping-pong com a psicóloga clínica e neuropsicóloga Simone Razin, lá de Recife. É uma grande amiga, uma pessoa que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, e que vem hoje aqui fazer um bate-papo com a gente. E olha só, pessoal, o que ela vai responder? Vai responder algumas perguntas. A diferença entre medo e fobia, medo e ansiedade, será que tem diferença? Algumas pessoas dizem, eu tenho fobia de dirigir, eu tenho medo de dirigir. É o medo? É a ansiedade? Algumas perguntas que muitas pessoas já se fizeram. Por quê? A maioria que tem medo de dirigir é mulher, embora a gente tenha alguns homens com medo de dirigir também. Como se livrar das muletas psicológicas? Eu só dirijo se tem alguém do meu lado. Tem um jeito para isso? A gente consegue jogar as muletas psicológicas fora e dirigir com autoestima, com autonomia, eliminando a ansiedade? Outra pergunta que o pessoal se faz muito aqui no canal. Tem dias que eu tô doidinho para dirigir. Tem dias que eu não posso nem chegar perto do carro. Que é isso, psicóloga Simone Razin? Tem explicação por esse tipo de coisa? Além das causas do medo de dirigir, a psicóloga Simone Razin também vai explicar para a Ágata, que mora lá em Portugal, a síndrome do pensamento acelerado. De que forma o pensamento, essa síndrome do pensamento acelerado, pode atrapalhar a sua aprendizagem na direção, e algumas dicas para você que tem síndrome do pensamento acelerado, para você não se complicar no dia a dia e para aprender a dirigir também. Com vocês, a fera, essa que vem aí, a psicóloga Simone Razin. E é ela mesma que vai se apresentar para vocês, turma. Oi, Márcia. Bem, Márcia, primeiro quero te agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, uma honra imensa participar do teu canal. E agora eu vou me apresentar. Eu me chamo Simone Razin, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do trânsito e neuropsicóloga. Aqui em Recife, eu tenho uma clínica chamada Terapeuta do Trânsito. E eu atuo nessa área um pouco mais de 10 anos. Então, quando eu recebi o convite de Márcia, fiquei muito feliz, porque eu vou poder partilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, dessa experiência, e também aproveito e me coloco à disposição para aquilo que vocês quiserem me perguntar ou a dúvida que vocês quiserem tirar. Perfeito, Simone. Muito obrigada mais uma vez por estar participando com a gente aqui na Semana Emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Olha só, psicóloga Simone Razin, o que acontece? Algumas pessoas dizem, eu não vou superar esse medo de dirigir. Ah, não vai ter jeito, essa encrenca é maior do que eu. Tem um passo a passo que as pessoas possam seguir, pelo menos para se orientarem nesse processo de enfrentamento e superação do medo de dirigir? Fala pra gente. Como vencer o medo de dirigir? Bem, eu divido em 4 passos. O primeiro passo é a aceitação. Eu aceitar que eu tenho medo de dirigir. Sim, eu tenho medo de dirigir, qual o problema? Quem não tem medo na vida? Todo mundo tem medo, tem um medo, todo mundo tem. Então, o seu lhe deixa um pouco mais na vitrine, porque a sociedade cobra bastante, mas você tem medo como qualquer outra pessoa. Então, não se sinta inferior por conta disso, de forma alguma. E aceite. Tá, então medo, qual o problema? Eu tenho medo. Eu depois vou resolver esse problema comigo, mas e aí? Esse é o primeiro passo, é aceitar que tem medo. Em geral, a gente tem que negar, a gente começa a dar desculpa. Não, é porque eu não quero, não, é porque eu não tenho tempo de aprender. Começa a dar desculpas para você mesmo e para o outro. Não dê desculpa para você mesmo, entendeu? Lute,
Aceite que você tem esse medo de dirigir. Esse é o primeiro grande passo. O segundo é entender o que se passa com você, o que é essa emoção, o que é o medo de dirigir, quais as causas de tudo que você puder saber sobre ele, se informe. Né? Eu digo que contra o inimigo a gente precisa ter estratégias, e a gente só vai conseguir essas estratégias se a gente saber quem ele é. Então saiba quem é, o que é o medo de dirigir. Né? O terceiro passo é a iniciativa. Quando a gente tem medo, a gente tende a fugir, a entrar, e aí nesse caso, o medo de dirigir, a gente foge, a gente entra na zona de conforto, e que nem é tão confortável assim. Porque existe uma cobrança interna muito grande de você, com você mesmo, né? Você não quer isso, né? Mas então, a zona de conforto é confortável para não sentir a ansiedade, mas é terrível para você mesmo, porque ela fica lá ruminando, tá o tempo todinho. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas ainda assim você prefere ficar nesse cantinho reservado. Não, garanta você que no outro, se você enfrentar, se você tiver essa iniciativa, essa sensação ruim ela vai passar, essa ansiedade ela vai passar. Então, enfrente, tome a iniciativa. E aí quando você tomar a iniciativa, você vai criar as metas, crie estratégias para você lutar contra esse medo. Crie estratégias, o passo a passo do qual você vai fazer para você vencer. Né? Então, você pode começar, se eu tenho que compreender, vou aprender tudo sobre o medo de dirigir, vou ler, ver tudo. Então, depois, vou buscar ajuda de pessoas especializadas, né? Então, você vai procurar ajuda de pessoas especializadas, né? E por fim, você vai treinar bastante, treinar muito, porque quanto mais você dominar, mais controle do carro você vai sentir ter e o medo vai embora. Né? Então, eu acho que esses são os principais, são os passos a passos. E eu digo muito, gente, olha, a gente pode vencer o medo de dirigir. Só existe 3 coisas que impedem você de dirigir. Um, se você não quiser, não tem quem lhe faça. Né? O outro, se você tiver algum problema visual, né? Que não é o caso de ninguém aqui. E o outro, se você tiver algum problema neurológico grave, que também não é o caso de ninguém aqui. Então, nada a não ser você mesmo é que impede você de dirigir. Tá bom? Olha só, uma curiosidade que muita gente já perguntou aqui no canal, muita gente fica queimando a mufa, né? Queimando pestana para tentar entender por que o medo de dirigir se manifesta mais nas mulheres do que nos homens. Nós sabemos que os homens também têm medo de dirigir, têm dificuldades, mas quem vai responder isso para vocês é a psicóloga clínica e neuropsicóloga Simone Razin. É contigo. Por que as mulheres? Vamos lá. Bem, alguns pesquisadores atribuem ao contexto histórico cultural. Né? Essas mulheres que hoje têm medo de dirigir, que está entre a faixa de 30 a 50 anos, viveram em uma época em que o pai e a mãe tinham papéis muito bem definidos. O pai era o provedor, o protetor, o chefe daquela casa, e a mãe era uma mulher mais submissa, mais dependente, uma mulher que estava lá para cuidar dos seus filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido. Então, eram papéis distintos, bem distintos e bem definidos. Né? E essa pessoa, essa menina, ela internaliza aquilo. Ela entende que a mulher precisa ser frágil e dependente para atrair aquele homem forte e poderoso e protetor. Né? E a arma de sedução dela é essa daí. Então, essa criança nasce vendo a mãe sendo assim, ela aprende muito dessa mãe, e aí ela vive isso nesse contexto atual. Né? Então, eu preciso ser um pouco mais dependente, eu preciso ser um pouco mais submissa, se eu quero seduzir aquele homem, eu tenho que deixar ele mais no comando. Isso é
é uma hipótese. Uma outra visão é que diz o seguinte: a educação nessa época, os meninos brincavam mais de carrinho, as meninas brincavam mais de boneca, então os meninos não se familiarizando mais com o carrinho, e a menina não tinha muita essa preocupação, não era muito ligada a isso. E ainda assim, o menino tinha uma educação mais solta, mais liberal, o menino podia sair, o menino podia voltar a hora que ele bem entendesse, o menino, vamos dizer assim, tinha uma liberdade muito maior do que a mulher. A mulher, o irmão cuidava, o pai cuidava, a mulher era tratada como um biscoizinho, como frágil, né? Precisando dessa proteção. Então, essa mulher internaliza uma crença, talvez, de vulnerabilidade ou de incapacidade por conta dessa educação. Essa é uma outra visão, né? E, por fim, também existem homens com medo de dirigir, mas talvez pela cobrança social, por essa vivência, né, por essa imposição, eles tenham mais vergonha de chegar e de tratar ou de buscar ajuda. Vamos lá, psicóloga Simone Razin, arrasando, adorando, o pessoal tá gostando demais, a gente vê aí pelo bate-papo, né? Então, vem uma pergunta agora, que muita gente já me fez aqui no canal, a gente procura explicar as causas, explicar os motivos, mas eu vou deixar para você que tem autoridade e propriedade para se manifestar sobre esse assunto, com a sua expertise de tantos anos atendendo e ajudando pessoas com medo de dirigir. Olha só, Simone, aquela pessoa que hoje eu vou dirigir, hoje eu tô com vontade de dirigir, eu vou dirigir mesmo muito pra caramba. Aí no outro dia, não tô com vontade nenhuma de dirigir, alguma coisinha dá errado, não pode nem chegar perto do carro. Temos uma explicação dentro da psicologia para esse tipo de coisa? Esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento de evitação ao veículo, de um dia para o outro, da água para o vinho, quando muda assim? É com você, psicóloga Simone Razin. Um dia eu estou bem e no outro não quero nem olhar para o carro. Bem, existem aí duas situações que eu queria falar um pouquinho. Uma é com relação à autoeficácia. Você ainda não se percebe bem o suficiente. Você ainda não acha que está desempenhando bem aquele papel, né? Então, vamos dizer assim, ainda tem algumas questões técnicas que você ainda não domina, e como o trânsito também envolve muitas situações inusitadas, você ainda tem um pouco de medo com relação àquelas situações que ainda saem do seu controle, ou que você acredita não dominar perfeitamente, né? Então eu acho que isso ainda que causa essa sensação, é uma das questões que lhe causa a sensação. E como o medo, né, é uma proteção, né, e ele entende, o cérebro ainda está entendendo que aquilo ali pode ser algo perigoso, ele ainda manda um pouco das substâncias químicas, ele ainda causa essas sensações como uma proteção, né? Então, o que você precisa fazer? Enfrentar. Justamente o contrário, como o cérebro está entendendo, cuidado, aquilo é perigoso, deixa você em alerta para você fugir daquela ameaça, você tem que fazer o contrário, você tem que enfrentar para mostrar a ele, não, isso não é perigoso, pode deixar, eu vou. E você vai perceber que quando você entrar no carro e você começar a dirigir, aquele medo passa, aquela ansiedade some. Né? A ansiedade é transitória, ela vai embora, porque ele vai entender que você está dominando aquilo, né? Olha, Simone Razin, aqui no canal e até fora do canal, fora desse ambiente de ajuda para as pessoas, de treinos, de exercícios, uma coisa que é muito comum. Muitas pessoas pensam que estão sozinhas no medo de dirigir. Elas sentem vergonha porque se sentem sozinhas. Será que só eu tenho medo de dirigir? Aí, quando nós criamos o grupo de WhatsApp para reunir os patrocinadores do canal, as pessoas vinham lá no privado e diziam assim:
Nossa, quanta gente, né? Que legal. Eu achei que só eu tinha medo de dirigir. Eu achei que eu tava sozinho, sozinha. Eu não sabia que era tanta gente assim. Você pode fazer uma explanação pra gente a respeito desse sentimento que a pessoa se individualiza, ela acha que só ela tem medo de dirigir e mais ninguém no mundo? É contigo, psicóloga e neuropsicóloga Simone Razin. Então, Márcia, essa é uma pergunta que me fazem com bastante frequência. Bem, o que eu posso dizer a vocês? Que vocês não são únicas e que esse medo é muito maior do que vocês imaginam. Tem pesquisas feitas que apontam que 7 a 8% da população mundial tem a maxilofobia. E tem uma pesquisa bem interessante feita na Espanha que diz que Madrid, 33% da população de Madrid tem medo de dirigir. Ou seja, 1/3 da capital espanhola sofre com esse medo. Gente, muita gente, né? E tem uma pesquisa feita pela Abramet aqui no Brasil. A Abramet é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que diz que 2 milhões de brasileiros têm medo de dirigir. Então veja, você e mais 2 milhões de brasileiros têm medo de dirigir. É muita gente. Agora, tem um detalhe bem interessante nisso. Dentre desses 2 milhões, 75% são do sexo feminino. A mulher tem mais propensão a ter o medo de dirigir. Simone Razin, nós estamos adorando esse ping-pong fantástico. Não poderíamos encerrar de melhor forma a semana emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Encerrar essa sequência, né? Porque você volta com a gente com certeza. Não vamos deixar passar a oportunidade de te ouvir um pouco mais, não. Simone, muitas pessoas falam que tem medo de dirigir, que tem fobia de dirigir. Então explica pra gente se existe uma diferença entre medo de dirigir e fobia. Tem diferença nisso aí? Ou as pessoas estão misturando um pouco as coisas? É contigo, a palavra é com você. Então, falando primeiro sobre o medo. O medo é uma emoção inata aos organismos animal e humano, né? Ela é uma sensação que vem à consciência quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, perigosa, né? E tem um objetivo importantíssimo, que é de proteção, né? E é de suma importância para a sobrevivência da espécie humana e animal, certo? Então, quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, o cérebro manda substâncias, o coração começa a bombear mais sangue e começa a disparar e remete esse sangue para os músculos, que ganham mais força e energia para poder correr, sair daquela situação, né? Tudo preparado, né? Então, você não precisa se preocupar quando você sente medo. É uma emoção saudável. As causas do medo de dirigir. Ok, então vamos lá, né? Então, o medo de dirigir, ele é um processo muito complexo e ele tem características próprias. Então, para facilitar essa compreensão, eu dividi em 2 grupos. O primeiro, o grupo operacional, e o segundo, o grupo psíquico. O grupo operacional, ele é formado pelas pessoas que ainda não têm a habilidade técnica suficiente para desempenhar bem aquele ato, né? Entendendo que o ato de dirigir em si, ele envolve vários estímulos diferentes e múltiplos comportamentos. Então, você precisa ao mesmo tempo ter noção de espaço, você precisa ter agilidade no volante, você precisa olhar pelos retrovisores, você precisa dominar os pedais, as marchas, e fazer tudo isso simultaneamente, ter atenção. Então, quando alguma dessas coisas você não domina o suficiente, isso pode causar um medo de dirigir.
O grupo psíquico eu divido em as experiências negativas, que são aquelas experiências quando você começa a dirigir e tem contato com pessoas que não têm paciência, ou gritam, ou xingam, e aquilo fica marcado. A fobia é um transtorno de ansiedade que causa um medo excessivo, né, persistente, irracional do indivíduo em relação a uma situação, a um animal, a uma pessoa, que necessariamente não tem uma ameaça real, né? Mas o sujeito que tem a fobia, ele acredita piamente de que aquela ameaça é terrível, né? E a fobia, ela termina causando uma ansiedade extrema, uma ansiedade extrema e causando também prejuízo ao sujeito. Na verdade, isso é que vai ser o grande diferencial do medo. O medo, a ameaça é real e é uma proteção, ele é saudável, ele serve como uma proteção. Na fobia, necessariamente a ameaça não é real, né? E ele causa prejuízos, né? O sujeito começa a evitar tudo aquilo que lhe causa aquela ansiedade extrema, né? Então, ele deixa de ir para casa de uma pessoa amiga porque ele vai ter que dirigir, ou porque ele não sobe no elevador, né? Então, ele causa esse tipo de prejuízo. Então, eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que é o medo e o que é a fobia. Vamos supor que eu, nessa sala aqui pequenininha, entre um leão. Tem uma janela aqui bem pequena, eu acho que eu passo por ela facinho para fugir daquela ameaça real. O leão é uma ameaça real, ele pode me comer, ele pode me fazer mal, certo? Mas vamos supor também que ao invés de um leão, entre uma barata. Se eu tiver uma fobia à barata, eu vou passar pela janela da mesma forma que eu passaria por conta de um leão. Só que a barata não é uma ameaça real. A barata é um animal que eu posso matar, ela é horrorosa, né? Ela causa nojo, mas ela não tem um perigo iminente. Essa é a diferença entre medo e fobia. Ok, Simone, e como fica a ansiedade no meio disso tudo? Fala um pouquinho pra gente sobre a ansiedade, que é uma coisa que acomete muitas pessoas que têm dificuldade e medo de dirigir. A ansiedade, ela é um estado emocional transitório, vago, né? E ela é marcada por uma sensação desagradável de apreensão, de tensão, de desconforto, proveniente de uma antecipação de uma situação ameaçadora, desconhecida ou estranha. Ela é uma função cerebral útil e serve também como proteção. A ansiedade e o medo, ele na verdade é bem difícil de ser conceituados e caracterizados porque os traços de comportamento são muito parecidos, né? E aí muitas vezes eles são confundidos. O que na verdade vai diferenciar um do outro vai ser a ausência ou a presença do estímulo ameaçador. No medo, esse estímulo ameaçador ele é real, então você vai ser preparado para fugir ou lutar de uma situação real. Já na ansiedade, esse estímulo ameaçador ele não está presente, mas mesmo assim você vai ser, vamos dizer assim, você vai estar se preparando para fugir ou lutar de algo que ainda não existe. Então, eu vou tentar dar a vocês um pequeno exemplo, um exemplo rápido. Vocês vão ter aula de direção, né? Então, um dia anterior, vocês já estão angustiadas, apreensivas, né? Como se aquilo fosse real, mas ainda vai ser no dia seguinte. Então, você já tem todas as sensações, você já se prepara para fugir ou lutar de algo que ainda nem aconteceu, né? No dia seguinte, aí você vai ter a aula. E aí você tem as mesmas sensações, mas mediante um estímulo real de ameaça. Naquele momento, isso é uma ameaça. Ok, Simone Razin, perfeito, maravilhoso.
Estamos muito felizes com a sua participação aqui no canal, mas tem mais uma pergunta para você. Aquelas pessoas que querem muito dirigir, elas iniciam um processo no CFC, é um sonho para elas. Elas vêm animadas para dentro do processo, daqui a pouco vai murchando, 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 que nem uma planta que fica no sol. E mesmo depois de habilitada, essa pessoa quer muito, muito dirigir, é o sonho da vida dela. Mas em algum momento ela já não quer mais, ela fica em dúvida, será que eu quero isso mesmo? É muito sacrifício? Ou será uma maneira de se manter na zona de conforto? Aquela zona árida, onde nada brota, nada acontece de novo, onde nada frutifica, além da própria sensação de querer se resguardar, se preservar e ficar ali na zona de conforto, olhando a vida passar. Conta pra gente aí. Ativou uma crença que você tinha de você mesmo, de desvalia, de vulnerabilidade, e aí você realmente vai começar a evitar dirigir porque você não quer se sentir incapaz, você não quer se sentir fragilizada, né? Aquilo lhe incomoda, e aí você começa a evitar. A segunda seria a autoeficácia, é o julgamento que você faz de si mesmo, da sua capacidade, daquilo que você pode fazer. E como o trânsito envolve muitas coisas ao mesmo tempo, você ainda não se percebe desempenhar bem aquele papel. Então o julgamento que você vai fazer de si mesmo talvez não seja o melhor, porque você vai errar ali, você vai errar aqui. Então, novamente, vai ativar uma crença sua e mais uma vez você vai evitar. E por fim, são os comportamentos de esquiva secundários a outros transtornos de ansiedade. Como assim? Vamos lá. Às vezes a gente tem um transtorno de ansiedade e não necessariamente o medo de dirigir, né? Ele é que aparece de frente, mas quem está por trás segurando ele é esse transtorno de ansiedade. Por exemplo, vamos supor que você tenha medo de ser assaltado. Então, quando você vai dirigir, você está com medo, você não quer dirigir porque você está mais vulnerável para ser assaltado. Às vezes ele está por trás e nem sempre você percebe, né? Deixa eu tentar ver um outro exemplo. Você teve pânico, né? Uma vez você estava dirigindo e você teve a sensação de pânico. Então você acha que toda vez que você for dirigir, você pode ter aquela sensação, né? Mas é de dirigir ou é do pânico? É do pânico, né? Então, isso também pode fazer com que você evite dirigir. São essas as razões, as grandes causas de você não dirigir. Olha, Simone, tá bom demais esse negócio aqui, um dos melhores ping-pong que a gente já fez. O pessoal tá amando. E eu gostaria que você respondesse pra gente uma pergunta, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, já comentei muito em live, já dei resposta individualizada para as pessoas. Mas o que o povo quer saber? Muleta psicológica. Como é que a gente se livra da muleta psicológica? Tem gente que só dirige se tiver alguém do lado. Tem até pessoas que já fizeram os treinos com caixa de papelão, de noção de espaço e continuam com a muleta psicológica do lado. Tem uma forma de se livrar desse peso morto que as pessoas ficam carregando, e muitas vezes até como uma desculpa para não dirigir sozinha, para não fazer esse enfrentamento? É com você, Simone Razin. Como eu faço para me livrar da muleta? Eu só dirijo com ela. Vamos lá, primeiro a gente precisa tentar entender qual a função dessa muleta, né? Ela te ajuda em alguma coisa, ela te diz alguma coisa, né? Você anda com ela, você já anda para todos os lugares ou só lugares próximos? A gente precisa saber disso, porque se você vai para todos os lugares, você faz tudo, sobe rampa, desce rampa, faz tudo, e a muleta está ali só do lado, só de figuração, essa é uma situação. Mas se ela te dá dicas,
Se você tem lugares que você ainda não tem muita confiança, por exemplo, você vai para a casa de fulano, mas vai passar por uma rampa e você ainda não tem esse domínio completo, então você fica um pouco insegura. Essa é uma outra situação. Então, se for por conta disso, então tem a ver com as questões da falta de habilidade, que ainda não está, a habilidade ainda não está 100%. Você ainda não domina tudo, né? Então, o medo de desempenhar mal aquele papel, o medo de falhar com alguma coisa, ainda fica muito acentuado. E aí você precisa de alguém, porque qualquer coisa ela está ali, né? E ela te dá algumas dicas necessárias. Agora, se for o contrário, ela não fala nada, ela é mera espectadora, e você vai para todos os lugares, então isso é uma falta de confiança em si mesmo. Você não confia naquilo que você está fazendo, você não confia em você, né? E isso você precisa aprender a entender que você pode. E como é que você faz isso? Eu vou te dar uma dica. Você pode, domingo de manhã cedo, você desce, fala para quem vai sempre contigo, ficar de aviso. E você pega o carro e dá uma volta no quarteirão. Dá uma, dá duas. Até a ansiedade passar. Já que você está sozinha, a ansiedade tende a vir. Mas quando ela perceber que você domina tudo, ela baixa. Então, você dá uma volta, dá duas. Aí, quando a ansiedade baixar, você aumenta o número de quarteirão. Aí, sempre em lugares familiares, aumenta o número de quarteirão. Aí dá uma volta, dá duas, aí não tem ansiedade, vai para o terceiro quarteirão. E assim você anda para um lugarzinho maior e volta. Você vai fazendo sucessivamente até que você amplie um pouquinho essa distância e depois volta. Então você vai começando a ver, começando a entender que você pode dirigir independente de ter alguém do lado, né? Procure sempre fazer esse exercício no domingo. Eu chamo exercício do domingo, porque é um dia que tem menos movimento, né? E que aí você pode treinar com mais tranquilidade. Então, eu vou para um lugar que eu não conheço direito. Pode até ir uma vez com a muleta, só para relembrar, deixa ela em casa e vai sozinha fazer esse mesmo percurso. Lembrando que a ansiedade vai chegar e vai lhe dizer, não, calma, perigo. Insista, que ela vai ver que você domina e isso acaba. E aí você vai tranquilo e volta tranquilo. Vá fazendo isso, que aí você vai passando essa informação que você domina, que você tem um controle, e essa confiança ela vai chegando. Gradativamente ela vai chegando. E a pergunta final aqui do nosso bate-papo, é uma pena que tá acabando, mas você volta, Simone Razin, com certeza você vai voltar. Até porque o pessoal aqui, ó, tá adorando demais aí a tua participação. Diz uma coisa pra gente. A Ágata, que mora lá em Portugal, é inscrita aqui no nosso canal, é patrocinadora do nosso canal. A Ágata fez uma pergunta que ficou pra gente responder e vai aqui junto pra você, carimbada pra você responder aí. Síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas reclamam que os pensamentos são muito rápidos, elas não sabem se ela tem ansiedade ou pensamento acelerado, e de que forma isso atrapalha para aprender a dirigir na vida pessoal também, né? Em outros aspectos da vida. Então, para você, Ágata, especialmente para você que está aí em Portugal, a psicóloga e neuropsicóloga Simone Razin vai responder finalmente a sua pergunta. É com você, Simone. Os pensamentos acelerados estão atrapalhando o meu processo de aprendizagem de direção. Como faço? Vamos lá. É verdade, hoje a gente recebe tantas informações, tantos estímulos sociais, que, querendo ou não, eles interferem em algumas funções da inteligência.
Então, eles impedem a nossa resiliência, ela diminui tanta informação que a memória recebe, a nossa capacidade de que o cérebro, por cuidado, ele entende o seguinte: para poupar energia, tanto pensamento, né? Para poupar energia, eu preciso bloquear essa memória. E assim ele faz. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, tem um déficit de memória, às vezes falta de concentração, enfim. Então, como que a gente pode mudar isso daí? Né? O que a gente pode fazer por nós? Independente da aula de direção, é muito importante que você faça alguma coisa para te ajudar nisso daí. Então, primeira coisa é uma psicoterapia. Você precisa saber filtrar os pensamentos, saber lidar com esses pensamentos, saber identificar os pensamentos bons dos ruins. Então, uma psicoterapia vai te ajudar muito nesse processo. Uma segunda coisa muito importante é uma atividade física. Você precisa fazer algo por você, e uma delas é a atividade física. Uma outra é abrir mão um pouco dessa tecnologia, de tanta informação, e viver mais no hoje, no presente. Então, sair com amigos, conversar dentro de casa, passear, rir, se divertir. Isso também é algo que vai te ajudar bastante. E por fim, meditação. Olha, meditação ajuda tanto, você não tem noção. Então, aprenda a fazer meditação, tem livros para isso, no YouTube você encontra, ou procura algum profissional da área que possa te ajudar. É muito importante você meditar. Meditar de noite, meditar de manhã, meditar antes de ir para a aula. Você vai ver o quanto isso vai ser positivo para você. Agora, antes da aula e na aula, como você pode fazer para que esses pensamentos acelerados não interfiram tanto? A primeira coisa que você deve fazer é uma técnica que a gente chama de respiração diafragmática. Se você não sabe, não conhece, você procura no YouTube que você também vai encontrar. Tem muita gente que ensina. Qualquer coisa, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo explicando isso aí bem direitinho. Mas enfim, a respiração diafragmática você pode fazer no dia anterior, você pode fazer antes de ir para a aula e antes de começar a aula. Ela vai ajudar bastante porque ela vai dar uma acalmada na ansiedade. A aula. Se a aula é de 1 hora, procura fazer ela em 40 minutos para que você não exija tanto de você, certo? E se uma aula ele quer fazer vários exercícios, por exemplo, ele quer trabalhar a noção de espaço e ele vai trabalhar também, deixa eu ver, curvas. Não, uma coisa ou outra. Você pede ao professor ou a pessoa que estiver te explicando, que explique só aquilo ali, aprenda aquilo ali, treine aquilo ali e basta naquele dia. Para não exigir demais de você, porque geralmente quem tem essa síndrome já se exige demais, já se utiliza muito de trabalhos intelectuais e se cobra muito também. Então, tenta evitar, faz uma coisa de cada vez, né? E se puder, coloca uma música bem baixinha, clássica, porque vai acalmar, né? Vai também acalmar. Então, eu acho que essas são algumas dicas e eu espero que ajude. Bem, pessoal, é uma pena, mas nós chegamos ao final. Bem, gente, chegou ao final, né? Então, a primeira coisa que eu queria era agradecer muito a vocês, agradecer a você, Márcia, pelo convite. Foi uma honra estar aqui no teu canal e espero sinceramente ter podido ajudar um pouco, ter colaborado no enfrentamento desse medo de dirigir, né? E deixo minhas páginas da Terapeuta do Trânsito à disposição. Que vocês precisarem, a dúvida que tiverem, pode me procurar inbox, que eu terei o maior prazer em responder. Se quiserem, pode deixar o telefone, que eu respondo pelo WhatsApp. Tá? Em breve eu terei um canal aqui no YouTube, mas para isso eu preciso ainda aprender um pouquinho a manusear a câmera. Vocês podem ver que eu corto
a iluminação não é legal, eu ainda não tenho esse domínio, eu preciso ficar expert para poder ter isso. Mas é uma meta para 2019. A gente precisa ter metas. Tenho uma de vocês, né? Tenho a meta, vencer o medo de dirigir, conseguir dirigir, né? Isso só depende de quem? De vocês. Então, gente, 2019 está aí. Tem um ano maravilhoso e nunca se esqueça, só 3 coisas. Aliás, 4 impedem você de dirigir. Uma, se você tem um problema mental, não é isso, é neurológico, vocês não têm. O outro é um problema de visão, sério, vocês não têm. O outro, se Deus não quer, porque a gente aí, Ele não quer, então a gente não chega muito lá. E por fim, se você não quer, agora se você quer, você consegue tudo, gente, tudo. Lute pelo que você quer e vença esse medo de dirigir. Quero agradecer imensamente, profundamente, agradecer muito a psicóloga clínica, neuropsicóloga Simone Razin, que tem um vasto conhecimento sobre o assunto, um amplo conhecimento. Vocês veem que ela é toda calminha, tranquilinha, né? Já pensou? Uma psicóloga dessa aí, ajudando você a superar suas dificuldades? Tudo de bom, né? É uma baita profissional, uma profissional incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer a Simone pessoalmente num evento em que nós participamos em São Paulo. Ficamos no mesmo hotel, inclusive, e era a gente se encontrar para trocar ideia e ter algumas interações que contribuem muito para o nosso dia a dia. E eu aprendi muito com a Simone Razin também. Uma das pessoas mais respeitadas na área. Quem é do Recife conhece, sabe como ela trabalha e é uma das referências no assunto. Então, por isso, eu me sinto muito lisonjeada em tê-la aqui na Semana Emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Simone, muito obrigada por tudo. Eu estou até sem palavras como te agradecer pela sua participação, uma das melhores, o pessoal aqui amou. E continua aí com a gente, pessoal, continua com a gente, porque agora vem as aulas práticas. Nós fizemos a Semana Emocional para você compreender algumas questões, como disse Simone Razin. Compreenda o medo de dirigir, saiba do que se trata. Se você vai enfrentar alguma coisa, você tem que ter estratégia. Então, para você que nos acompanhou nessa Semana Emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, aí vem a cereja do bolo. Vamos começar a trabalhar o passo a passo do treinamento, como se eu estivesse dando aula para você, desde a abordagem emocional até o comecinho, a preparação para começar a dirigir. Sejam sempre bem-vindos ao canal. Para você desses 171 países que nos acompanham, um grande beijo. Inscreva-se no canal, quase 200 mil inscritos. Vamos fazer uma festa aqui quando der 200 mil. E acompanhe, ative a sinetinha, deixe seu like, compartilhe. Aqui o canal começou 2019 com tudo. É 2019 dirigindo bonito e com segurança. Beijo, tchau. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.